Today, the Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel. Fala aí, galera, se você gosta de história militar, você gosta de temas de liderança, especialmente liderança em tempos de crise, vou recomendar aqui um filme que acabei de assistir e estou fazendo a resenha conforme prometido, que é o filme Golda, tá aqui nos cinemas no Brasil, achei magnífico. Basicamente se trata, Golda, da famosa Golda Meir. Ela foi primeira-ministra de Israel nos anos 70 e, claro, pegou a famosa guerra do Yom Kippur. Então aqui a ideia é dar um pouco de panorama. Quem for lá no cinema e não tiver um pouco de informação já básica para poder entender o conflito, vai ser muito difícil entender o filme e também fazer um pouco da resenha, porque o filme trata não só de história do período, bastante coisa de história militar, mas história da geopolítica também do Oriente Médio, muito interessante, mas me parece um filme que trata no fundo sobre liderança. Como é importante a gente como líder saber aguentar a pressão, ter o casco duro, manter a calma, saber tomar as decisões corretas, saber passar uma imagem de calma para os outros e segurança, porque no final das contas o líder é responsável por tudo. E a Golda Meir, como sendo a chefe de Estado, durante uma guerra, recai o peso da responsabilidade, das vidas que estão em jogo sobre ela. Eu acho o assunto fascinante, os personagens em volta desse filme são personagens históricos reais e eu tive a oportunidade de ler muito sobre eles, biografias, livros escritos por eles, como a biografia da Golda Meir, que está aqui atrás de mim, a biografia do ministro da defesa dela, Moshe Dayan, do Ariel Sharon, está aqui, um general que foi muito importante nessa guerra, do Harry Kissinger, está ali também, Harry Kissinger aqui, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que foi super importante para aquele momento, e inclusive a biografia do general Al-Gamassi, que foi o general egípcio do outro lado. Então foi interessante ver o lado de Israel, o lado dos egípcios, como é que cada um conta a história, muito fascinante. Para entender um pouco o contexto, vou tentar resumir aqui o que seria muito longa explicação em poucos minutos, mas basicamente se trata dos conflitos do Oriente Médio, os conflitos árabe-israelenses, em que basicamente você tem dois povos com duas culturas, com duas línguas, que pretendem ter o seu país numa mesma região. Então basicamente são duas datas importantes para lembrar, a data de 1948 e depois a data de 1967. Então o que aconteceu em 48? Em 48 você tinha em Israel judeus que vinham fugindo de perseguições, judeus que fugiram da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes de campo de concentração nazista na Europa, que queriam formar o seu próprio país, na sua terra ancestral, a terra de Israel, a terra bíblica. E claro, muitos judeus que moravam lá há séculos, que nunca saíram dessa terra. E esses judeus tinham o desejo de fundar o Estado de Israel, um país livre em que os judeus pudessem praticar sua religião em paz e segurança. Mas ao mesmo tempo você tinha na região árabes, povos árabes que também queriam aquela terra para formar o seu país. Então começavam a ter muitos conflitos, tiros, morte, violência, até que em 47, um pouquinho antes desse ano que eu falei, a ONU entrou em campo, avaliou a situação e decidiu dividir aquela terra de Israel em duas partes. Um país ia ser Israel e um país ia ser um país árabe. Naquele momento, os judeus que tinham acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, ainda não tinham para onde ir, não tinham visto, estavam em campos de refugiados na Europa, aceitaram o plano da ONU, falando, beleza, a gente fica aqui com uma parte da terra e a outra parte vai ser um país árabe. Os árabes, por sua vez, não aceitaram o plano de partilha da ONU, o plano de separação dessa terra, e falaram que se Israel declarasse independência, eles iam atacar. Chega 48, Israel declara sua independência e fala, olha, aqui vai ser o nosso país, espero que a gente possa conviver, estende a mão, faz uma declaração para criar a paz com os países árabes, porém esses países não aceitam. E aí em 48 você tem a famosa Guerra de Independência de Israel, que durou praticamente um ano, em que 6 países árabes vizinhos declaram guerra e invadem o território de Israel. É uma guerra muito sangrenta, uma guerra muito dolorosa, mais de 1% da população do país inteiro morreu. Só para ter uma noção de comparação, é como se no Brasil tivesse uma guerra com mais de 2 milhões de mortos. Praticamente 4 vezes o que aconteceu na Covid, ou seja, só para sentir um pouco a proporção, o tamanho do trauma que foi essa guerra, mas depois de um ano, com muito suor, muita luta, Israel vence essa guerra. Tem muita gente que analisa por quê, militarmente, etc., mas basicamente Israel não tinha para onde fugir, então os judeus que estavam lá
falavam, cara, ou a gente defende essa terra, ou nós vamos ser aniquilados do mapa e vai ter um segundo holocausto, uma segunda devastação, e talvez os exércitos árabes que estavam vindo de outros países para invadir não estavam tão motivados. Poxa, o que a gente está fazendo aqui longe de casa, atacando esse novo país? No final, Israel acaba vencendo e consegue se sustentar como um país independente. Essa é a data de 48, que é importante para entender. Mas apesar de Israel vencer essa guerra e ter um cessar-fogo, não está mais sendo tiroteio, a paz não é atingida, porque os países continuam tecnicamente, oficialmente, em estado de guerra. E aí, de 48 até 67, quase 20 anos, fica essa tensão em que os países estão oficialmente em guerra, os países árabes sempre ameaçando, vamos invadir, vamos acabar, vamos terminar o serviço que a gente não acabou lá em 48. Em 67, Egito e Síria começam a se preparar para a guerra, colocam seus tanques na fronteira, seus aviões de prontidão, bloqueiam Israel, impedem os navios de levar suprimentos para Israel, e está montado o cenário para a segunda guerra que eu vou mencionar agora, que é a famosa Guerra de 67, que é a Guerra dos 6 Dias. Talvez você tenha ouvido falar da tal da Guerra dos 6 Dias, em que Israel se vê cercado, fala, cara, eu sou um país muito pequeno, se não atacar primeiro, a gente provavelmente vai ser aniquilado. Só por curiosidade, Israel tinha naquela época mais ou menos 2 milhões de habitantes e o tamanho do país é menor do que o estado de Sergipe. Então olha só que pequenininho, é um país inteiro que é menor do que o menor estado brasileiro. Para você atravessar de carro o país de um lado para o outro, leva cerca de 15 minutos. Então Israel falou, cara, a gente não tem margem de manobra, então Israel lança um ataque preventivo contra o Egito e contra a Síria, e depois a Jordânia começa a entrar na guerra também contra a Jordânia. Então Israel, em 6 dias, vence essa guerra e praticamente triplica de território. Então essa é a Guerra dos 6 Dias, em que Israel faz um ataque surpresa preventivo contra esse ataque que está sendo preparado pelos egípcios e sírios. O país triplica de tamanho, conquista muitos territórios, e Israel fica lá com esse território maior pós-Guerra dos 6 Dias e manda uma mensagem para os países árabes. Olha, agora estamos prontos para negociar, nós estamos prontos para devolver os territórios em troca de vocês reconhecerem o nosso país. Se vocês reconhecerem a paz, reconhecerem a gente, fizer um tratado de paz, nós devolvemos o território. Os países árabes se reúnem na famosa Conferência de Khartoum, em 67, e eles emitem publicamente os famosos 3 nãos, que eles falam: não às negociações, não ao reconhecimento, não à paz. E aí continua tecnicamente um estado de guerra, apesar de Israel estar com um país maior. E aí acontece, pessoal, uma coisa que nós todos temos que aprender com essa história. Quando a gente tem muita vitória atrás de vitória, a gente pode ficar arrogante. E nesse momento Israel fica arrogante. Ele fala: caramba, eu conquistei muitos territórios, agora minha fronteira é mais longa, eu estou mais longe do inimigo chegar dentro do meu território, porque tem toda essa terra que eu conquistei, e os caras não são de nada, e a gente é muito forte. E aí, depois de ganhar essa guerra de 48, tem um pequeno conflito no meio que eu não mencionei para não me alongar, que é 56, que Israel ganha também. Tem a guerra de 67. Israel fala, cara, a gente é invencível. E toda vez que a gente fica se achando invencível, a gente abre a margem para uma grande derrota. Quando a gente é derrotado, como dizia Golda Meir, é fácil saber. O problema é saber quando você venceu. E assim está montado o cenário para a terceira grande guerra, que é essa que o filme relata. O filme se trata da liderança da Golda Meir durante a famosa Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais sagrado para os judeus, é o dia do perdão, o dia do jejum, o dia que você fica em reza, em orações, em meditação, as pessoas estão um pouco mais fracas, que não estão bebendo água nem comida. É exatamente nesse dia que os países árabes decidem fazer um ataque surpresa contra Israel. É como se, por exemplo, imagina se o Brasil fosse atacado por um vizinho bem no Natal para pegar o exército brasileiro de surpresa. Claro que aqui, graças a Deus, é um país pacífico, um país que não tem uma guerra no nosso território há mais de 150 anos, se não me engano, lá, Guerra do Paraguai, 1870, por aí, né? Então, graças a Deus, um país pacífico, mas lá é uma região muito, muito turbulenta, muito explosiva, e Israel é atacado de surpresa. A Golda Meir é pega de surpresa. O filme trata muito da questão do serviço secreto, se falhou, se não falhou, o serviço de comunicação, se falhou, se não falhou, a decisão deles de se deveriam mobilizar o exército antes ou depois.
E aí tem toda uma tensão em torno do que acontece durante a Guerra do Yom Kippur, que envolve inclusive superpotências, porque naquela época você está no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética estão se estranhando globalmente, como todo mundo sabe, e a União Soviética é uma aliada fiel do Egito e da Síria, dos países árabes, que inclusive atacam Israel com armas soviéticas, com armas russas. Então os Estados Unidos também tem toda uma diplomacia que é envolvida, e aí tem as questões militares também eles tratam. A atuação da Helen Mirren, que é a atriz que interpreta a Golda Meir, é magistral, é excelente e cria toda uma tensão do que vai acontecer, o que vai ser o próximo passo, que eu não vou dar spoiler aqui, mas só vou adiantar que alguns dos personagens dessa guerra serão extremamente importantes na futura história de Israel e história da região, como por exemplo um dos generais que estava lutando do lado israelense, que é o Ariel Sharon. Você vai ver também o ministro da Defesa, Moshe Dayan, muito famoso, o que acontece com ele durante essa guerra, o Dado Elazar, que é o chefe de Estado-Maior. Você tem a citação ao presidente egípcio Anwar Sadat, que é o líder egípcio durante essa guerra, o Assad na Síria, que é inclusive o avô do atual ditador da Síria. Então tudo está entrelaçado, é fascinante essa história. Claro que aqui você vai ver o ponto de vista mais israelense, uma visão mais israelense, vale a pena consultar outras fontes. Por exemplo, quando eu li o livro A Guerra de Outubro, que é do general Al-Gamassi, do Egito, inclusive o nome da guerra é diferente. Israel chamam de Guerra do Yom Kippur, que é o dia sagrado deles. No Egito eles chamam de Guerra de Outubro. É muito fascinante ver os dois lados da moeda. Porém, sem spoilers aqui, se você quiser que eu grave um outro vídeo com o que aconteceu depois do segundo capítulo aí do Oriente Médio, coloca nos comentários. Espero que todos que tenham interesse nesses assuntos aí históricos possam ir assistir ao espetacular filme Golda e colocar nos comentários o que você achou. Obrigado, pessoal. Valeu!